Projeto de Independência Financeira 72, tudo bem? Vamos conversar sobre o KNHF11, um hedge fund da Kinea, multi-estratégia, um fundo híbrido, né, que eles falam no relatório gerencial, que eles investem em imóveis, fundos imobiliários, ações, CRIs, em vários setores ali também, né? E eu tenho esse fundo na minha carteira da aposentadoria. Está cotado a R$ 91,25. Um dividend yield de 12 meses de 12%, está entregando 1% ao mês. P sobre VP de 0,93, quer dizer que está 7% abaixo do seu valor patrimonial. Liquidez diária, bem tranquilo, né, de comprar e vender cotas de fundo, R$ 3 milhões diários. Variação de 12 meses de 7,74%. Um gráfico da cotação padrão. Ele vinha aqui, seu topo aqui de R$ 105. Teve as suas mínimas aqui de 75 mais ou menos reais. E depois veio subindo. Todos os fundos imobiliários caiu, né, em dezembro, janeiro, né? Aí veio se recuperando. O fundo entregou um yield de 1,10% neste mês. E entregou R$ 1 em maio. E em março entregou 90 centavos. Potencial de abril de 2025. Mandato híbrido, investe em CRI, fundos imobiliários, imóveis, ações e projetos de desenvolvimento. Tem quase 2 bilhões aqui de patrimônio líquido, 1 bilhão 940. Patrimônio líquido de R$ 98,55 por cota. Kinea, em abril, 64% era de CRIs, 13,2% em cotas de fundos imobiliários, 29,1% em imóveis, 1% em ações, 8,2% em LCI e 3,4% em investimentos de caixa. A carteira de CRI está indexada ao CDI+, é de 19,7%, foi comentado aqui em cima, né? E a taxa média de marcação a mercado é de 3,62%. E o de CRI inflação mais é de 12,20% na marcação a mercado. O fundo tem mais CRI de inflação do que CDI. Cotas de fundos imobiliários 13,2%. A gente vai dar uma olhada logo abaixo, né? Quais os fundos que na carteira, né, que o fundo tem. Imóveis, ações, LCI, que é o CDI, 97% isenção de imposto de renda. E o caixa em CDI, 100% do CDI. E tem a cobrança aqui do imposto de renda. Teve início em fevereiro de 2023. É um fundo até que recente. Taxa de administração de 1,20% ao ano. Graças a Deus não tem taxa de performance. Em abril realizou 2 novas operações no volume total de 68 milhões e 800. Primeiro esse GS Solto 3, uma bela taxa aqui de PCA mais 12%. É especializado na construção e operação de desenvolvimento de unidades geradoras de energia, com bom histórico. E as garantias da lanção fiduciária, que é a construção, o empreendimento ele entra como garantia, a alienação fiduciária das cotas, porque normalmente quando eles fazem essa construção, eles fazem uma SPE, que é um fundo específico, eles criam uma empresa específica para essa construção, né? Aí eles também têm a alienação fiduciária dessas cotas, cessão fiduciária, é que tudo que ele tem para receber, se esse devedor ficar inadimplente, passa a ter direito o fundo imobiliário. E fiança dos sócios devedores. Tudo que é bem dos sócios, mesmo como pessoa física, ele vai estar nesse bolo. É o Creditas, que eles têm
essas três aqui, ó. IPCA mais 8,64, IPCA mais 9,93, IPCA mais 13, boa taxa, boa taxa, né? Uma taxa bem elevada de 13,03%, né? E a alienação fiduciária e subordinação. É baseado na carteira de recebíveis de empréstimos Home Equity. É de desenvolvimento, né? De construção. Originadas pela Creditas. E diz aqui que tem um LTV baixo, possuindo risco de crédito adequado. E no resumo da carteira, o de CRI é 44%, inflação mais. Há uma taxa média aqui, né, de marcação ao mercado de 12,20%. E a taxa e a média de aquisição foi de 10,32%. Então, esse CRI, para ele vender, ele vai sair no prejuízo. Ele só vai sair no lucro a partir do momento que a taxa média de marcação a mercado estiver abaixo de 10,36. Ainda bem que a maioria dos investimentos aqui, né, é de residencial home equity é para desenvolvimento, né? Pulverizado, que normalmente são de loteamento, escritórios, geração distribuída e galpões logísticos. Esse home equity aqui tem o URCA, o RPR está passando por problemas, né? Que eles não, os devedores não pagaram, eles pegaram então estão com esse empreendimento, eles não estão conseguindo distribuir a parte do equity porque não está entrando muita receita, muita inadimplência. E para terminar as obras ele precisa de ter recursos para injetar mais dinheiro, né? E por isso as cotas do URCA despencaram e a receita também. E o gestor do URCA ele queria dividir, né, o seu fundo em um fundo só de papel de CRIs e outro fundo de equity. Aí parece que não foi aprovada. Teve uma alocação do último andar vago do edifício São Luís para a A5X, uma nova bolsa de valores brasileira especializada em derivativos. E agora os ativos físicos do fundo atingiu 100% de ocupação. Vendendo CRIs recebíveis para comprar fundos imobiliários. Eu acho que o fundo acredita na valorização das cotas dos fundos imobiliários. Por isso, em abril aqui eles fizeram esse movimento. Porque os fundos imobiliários se valorizaram bastante. De fundos imobiliários, o CRI representa 38,7%, shopping varejo 29,9%, escritórios 13,4%. E a gente vê aqui que renda urbana está menos 15%, menos 1,5%. Quer dizer que eles estão operando vendido, porque eles acreditam que os fundos tem alguns fundos aí de renda urbana irão se desvalorizar e com isso eles ganham na desvalorização. Por isso eles operam vendido nessa operação aqui da renda urbana. Da carteira aqui da Quineia de junho de 2023 a abril de 2025 foi de 20,35%, enquanto o IFIX foi de 11,36%, quase que o dobro, né? Bem interessante. No IFIX, o segmento que mais se valorizou foi o híbrido, com 9,3% em abril. Depois veio o FOF, escritório. E os que perderam para o IFIX foi renda urbana, CRI. É que o renda urbana não se desvalorizou muito, né? Na época de crise. Por isso não teve esse aumento expressivo. Aí teve o CRI e o residencial. Na tabela de sensibilidade, o fundo está cotado a R$ 90,25, que fica mais ou menos aqui acima aqui, ó. Coloquei errado. Ele fica nesse meio aqui, ó. De 91 e 91,5. Vamos ser mais conservadores? Vou colocar nesse patamar aqui, ó. O dividend yield de IPCA mais 14,27 e de CDI 6,20. Aí menos a taxa de administração
O de IPCA mais fica em 13,07 e do CDI, menos a taxa de administração, fica em 5% ao ano. A carteira de FII tem um upside aqui, ó, de 28,4% para chegar no seu valor patrimonial. A reserva acumulada não distribuída é de 62 centavos por cota. A gente pode observar aqui que o resultado gerado normalmente estava acima dos dividendos, né? Alguns meses aqui foi ao contrário, mas só que na grande maioria aqui, ó, o resultado gerado está maior que a distribuição. E já soltou um guidance aqui para os próximos 3 meses, né? Até julho de 2025. Banda inferior de 95 centavos, banda superior de R$ 1,05. E aqui na DRE, abril de 2025, ele destrincha bem aqui, né, o resultado dos CRIs, dos imóveis, dos fundos imobiliários, LCI, do que caixa que eles têm. Teve um resultado líquido de 21,6 e distribuiu 18,7. E a gente vê por cota, o resultado foi de R$ 1,10, mas distribuiu 95 centavos, acumulada de 62 centavos por cota. O fundo teve um resultado melhor do que no mês passado, por causa que ele captou toda a inflação do período de janeiro a fevereiro, né? E teve uma nova reunião do Copom aí que teve um outro aumento, e agora a taxa Selic passou para 14,75% ao ano. E vai impactar positivamente os rendimentos dos próximos meses. Porque a gente também, esse fundo também tem CRI de CDI+. Sem nenhum evento negativo, né? Sem nenhuma inadimplência. O fundo tem caixa de sobra para pagar esses valores aqui, ó, da aquisição do edifício São Luís e do shopping Uberaba, que é no valor de 33 milhões e 100. Em abril também foi paga a última parcela do edifício HLFL, que foi isso aqui, ó. Já foi isso aqui. Aí valores a pagar do São Luís, que tem esse aqui, e do shopping Uberaba. E o fundo tem de sobra aqui, ó, esses valores para pagar essa dívida. Mesmo pagando tudo, ainda vai sobrar 33 milhões, que representa 1,7% do PL. Essa é a lista de CRIs do fundo, né? Pode ver que a sua maior exposição aqui é de 2,5%, então ela é bem pulverizada e diversificada, né? Diminuindo assim a sua concentração em determinados ativos. Isso aqui é um ponto positivo, né? Aqui o MRV Creditas, que é bem conhecido também, ó, há uma taxa de IPCA mais 12% ao ano de aquisição e a de marcação a mercado de 10,78%. Esse aqui, se ele conseguir repassar, vender esse CRI, ele consegue vender no lucro. CRIs aqui de energia também, da construtora MRV. Tem bastante creditas aqui no portfólio. A Plaenge aqui, que eles são muito fortes aqui no Paraná. A CDI mais 3,25, praticamente tudo 3,25 da Plaenge. Abaixo também temos Plaenge, CDI mais 35, fechou tudo nesse valor aqui, ó, de aquisição, CDI mais 3,25. Representa a carteira 0,5%. Aqui são os ICNE 11, fundo imobiliário, carteira de fundo imobiliário, que a gente vai dar uma olhada lá embaixo. 170 milhões quase. E tem o fundo imobiliário de gestão da Quiné de 86 milhões. Carteira de ações, 19 milhões. Carteira de imóveis, 563 milhões. E tem LCI tem 159 milhões.
e títulos federais de 65.900.000. Eles têm duas lajes corporativas, que é o São Luís e o HL Faria Lima, e um shopping. E a gente dá uma olhada aqui que o prazo médio remanescente dos contratos das lajes corporativas é de 3,62 anos. Participação de 28,5% no São Luís e 51% do HL Faria Lima. E o vencimento dos contratos, ainda bem que são um pouquinho longos aqui, né? 47% após 2029. Na carteira possui mais de 22 inquilinos, dos mais variados aqui, ó, segmentos. Fica em Uberaba, Minas Gerais, com uma BL de 31.575 metros quadrados. O valor da transação foi de 146.240.000. Tem uma ocupação de 94,3%. A ocupação do shopping vem estável aí desde 2022, né? E o NOI, que o pessoal fala também, né? Que é a receita menos as despesas, ela vem melhorando, né? Olha, ano a ano. Carteira de fundos imobiliários, Bresco, tem a sua maior exposição, 16,4%, né? Eu também comprei Bresco, né? E o Bresco está positivo mais de 8%, né? O HCML, JSM, esse aqui é de multiestratégia, shopping, papel, eu tenho esse fundo na minha carteira de papel. BRCR também tenho. Eu comprei nas baixas, aí tô com preço médio também até que interessante, né? O SARI aqui, ele vai ser incorporado pelo BTLG, ele vai pegar só o galpão logístico e as duas lajes corporativas eles pretendem vender. Me parece que já está praticamente vendida, né? Tem o HGBS, LVBI também, Canu, que é de papel também. E esses dois aqui, ó, eles já não tem na carteira. A carteira de ações é de consultoras. MRV, Cirela, Moura, Direcional, Tenda. Mas não tem um valor expressivo investido nas ações. Ó. É isso que eu queria conversar com vocês, galera. É um fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira da aposentadoria. Eu gosto muito da gestão da Quineira. Eles sabem trabalhar bem com fundos imobiliários. E é um fundo que ele é bem diversificado, né? Investe em várias vertentes ali. Tem vários ativos, não tem grandes concentrações, né? E os CRIs que eles têm, as garantias são bem robustas, né? Então por isso eu acredito muito nesse fundo também. Se você gostar desse conteúdo, por favor, se inscreva e dê o seu like. Muito obrigado a todos. Valeu!